Peraí. Inclusive, nós conseguimos, e eu agradeço, que a NTEC Contabilidade, que não é só o guarda-livro antigo de botar o crédito e o débito, né, e registrar as despesas que foram feitas. Tem toda uma assessoria especializada para as empresas, né, na área tributária e etc. Fala um pouco, porque você é um dos diretores lá, né? Em especial na área tributária, na adequação ao regime tributário adequado para cada tipo de atividade, cada ramo, né? Também um estudo da questão de sucessão societária a gente faz também, além da tradicional serviço de contabilidade, de RH, tá? Mas hoje a gente avança para outras necessidades dos pequenos e médios empresários, do grande também, na assessoria que deixa ele mais seguro no seu negócio. Porque nós entendemos que o empresário, aquele que cuida, ele tem que cuidar do seu negócio, tem que cuidar de burocracia, deve ser um profissional especializado para tal. E a gente treina a equipe, a gente faz uma orientação adequada à equipe da empresa e à nossa equipe do escritório para dar um suporte e ele, então, poder cuidar do seu negócio, ao invés de ficar se preocupando com burocracias que tiram o foco até do negócio. Ou seja, aquela história, como é que eu faço para pagar isso, que dia que eu pago, não sei, vocês fazem toda a orientação. Obrigado pela companhia. Apenas só para registrar aqui, né, está conosco o Emanuel Rodrigues do Nascimento, ótimo programa, Notícias com Justiça, o Gabriel Galina dando bom dia, o Mauro Bandeira diz que falta 5 dias para o Brasil voltar a ser feliz. A Mara Ana Josa, por favor, pede para alguém da Secretaria de Obras daqui de Foz, vindo do Jardim IP, arrumar o ponto de ônibus na rua Jacareí. Mara, nós conversamos e nos atendeu, eu digo aqui a equipe da rádio, a Cida, o pessoal, e carinhosamente nos atendeu o Ademilton Araújo da Silva, que é o novo diretor do Foz Transo, ou interinamente. Até o final desse mês. Até o final desse mês. Olha, eu não sei se o Chico não vai segurar o homem, viu, Licério? Se eu fosse tu, prestava atenção no serviço. Mas o negócio é o seguinte, um abraço para o Licério. O Ademilton, que está ocupando interinamente esse cargo, viu, Ana, diz que vai enviar já, nesse momento, a quem de responsabilidade para ver isso aí. A Flávia Kleinreck está dando um bom dia para o Nélio. Aqui funciona assim, meu pai vai fazer cirurgia, consultou com o doutor que vai fazer, ele encaminhou o pedido no hospital, aí o hospital marca a cirurgia e avisa o posto de saúde que encaminha para tal dia trazer os exames. Ela está dizendo uma aqui é de onde? Ela é de Feliz, no Rio Grande do Sul. Qual é o nome da cidade? Comecei a ficar com inveja, Flávio. Além do morango, Feliz. Além do morango, é o maior índice, esse IDH e tal, de desenvolvimento humano. Claro que é uma comunidade gaúcha pequena, plantam bastante morango orgânico e vivem infelizes. Tem uma renda per capita muito boa. Então... Mas a noção da Lemoada lá de comunidade é um negócio muito fabuloso. Grande. Fabuloso. Precisa de um campo de futebol, não, vamos ajudar a prefeitura, vamos fazer, vamos manter. A sociedade privada participa efetivamente. Participa. 11h44. Ney, vai ao largo uma investigação preliminar contra o vereador Galhardo. Nesse exato momento, é possível enxergar a conclusão dessa primeira fase quando? Olha, está por conta da comissão ainda, a informação que eu tenho da comissão, que a gente, para não interferir, eu fico à parte disso, né? Acompanho à distância, mas ela já concluiu a fase de oitiva de eventuais testemunhas ou eventual informante, e essa fase já concluiu. Então, eles começam a emitir o relatório e ainda buscando alguns elementos que possam contribuir ou somar para, enfim, daqui um pouco ter a conclusão do relatório. Olha, eu respeito muito a tua descrição, né? Mas vou falar como radialista. Não vai ter suco doce para o compadre Galhardo. Não sei o que acontece. Mas por informação que a gente tem, é que tem provas ali. Bom, não sei como é que depois a Câmara de Vereadores pode se dividir em um julgamento político,
né? É muito mais político do que um julgamento técnico, baseado na lei penal, por exemplo, e tal. E é claro, dizer que vão ou não vão, que vai fazer isso, que vai afastar, que vai caçar, que vai aplicar uma pena, nem quero me meter nisso, quem sou eu na hora do dia, mas eu sei que aquilo que se coleta de provas contra o vereador Galhardo, alguma providência haverá de ser tomada. Sim, eu creio que a comissão possa apurar esses fatos, aprofundar efetivamente e tenha elementos técnicos, né? E que possa, para isso, até dar uma direção de decisão política também, né? Porque, Ney, tem uma coisa que a gente ouve, ouvinte, e às vezes nós aqui, enquanto radialistas, enquanto jornalistas, também nós entramos muitas vezes com pontos de interrogação, tá? Não dê o mundo para ser administrado para radialista, que ele tem muita solução para tudo na hora, tá? Não dê, cuidado. O mundo vai ser muito feliz, aí não vai ter mais problema. Mas é uma realidade. Mas muitas vezes a gente fala porque não tem a real compreensão, noção, a extensão de um regimento interno, de uma Câmara, a função do presidente, mas cai no presidente. Por que você não fez? Você era o presidente. Exatamente. Atribui-se ao presidente como se fosse o condutor de todo o processo. Na verdade, a gente tem uma missão de mediar os conflitos internos, externos e seguir a lei estritamente. Nós temos 3 legislações que tem que se seguir nesses casos. Nós temos aí o regimento interno, que tem algumas determinações legais, que já está previsto no regimento, que é em termos de procedimento, então somente. Nós temos uma lei específica que a Comissão de Ética atua, que não é o caso ainda, e tem ainda a questão do decreto 201 de 67, que esse é federal, é um decreto federal que se tornou lei por esse fato, é de 67, tem ideia. Então, esse decreto é onde está sendo seguido estritamente ao decreto pela comissão. Porque no momento... Por que isso? Porque foi feito um pedido de cassação. Não foi um pedido de providência ética por conta da Câmara. Então, o que a comissão não impede, a comissão converta a diligência ou relatório em procedimento ético. E daí vai para a comissão de ética, que já está instalada. Foi sorteado lá no início dessa legislatura. Então, é uma outra comissão, é outro grupo de vereadores, que aí são 5. Pode ser que seja convertida para esse fundamento. Mas, como o pedido é de cassação, então segue estritamente o rito do decreto 201, que trata de sorteio de 3 vereadores. Então, tem 3 vereadores cuidando disso. Então, a gente, para não ter interferência, a gente tem que apenas acompanhar e deixar a comissão concluir. O vereador do caso acusado, preliminarmente, ele acompanha todo o trabalho. Acompanha, o seu advogado, inclusive. Certo. Todos os atos ele é comunicado. Nélio. Bom, primeiro, o Ney Patrício é um dos grandes laterais direitos do Campeonato Veteranos, em Foz do Iguaçu. Né? Quanto que você deu para ser naquela foto da taça na mão? Dei muito suor. Porque foi muito suor. Era você o capitão do time? Era. Bom, então ele é dono da bola. Ganhamos tudo, aí o título da Agora categoria do subóbito. Eu estou há 3 rodadas sem poder jogar em função da pancada na cabeça. Ney Patrício, agora é o presidente da Câmara de Vereadores. Vamos arredondando aí 2 anos de mandato nessa atual legislatura e desde o começo circulam boatos de rachadinha, de divisão de grana com assessores e tal. Aí por parte da Câmara, a via de regra tem vindo assim, não vimos nada com a Carol, com o Galhardo. Depois teve a questão aí da troca do telhado na casa do prefeito. Não teve nada de irregular. Aí entra o GAECO e diz, tem muito material contra. Me parece que essa postura do setor policial, do GAECO, não respinga na Câmara, joga um monte de lama na Câmara. E aí vem a pergunta, diante desse desgaste, dessa sequência de fatos que vem acontecendo, corredores com muito buchichos, tem algo que a Câmara possa fazer para começar a eliminar esse tipo de situação? Veja, da mesma forma que o GAECO e o Ministério Público agem em função de uma provocação, a Câmara da mesma forma.
Enquanto há só boatos e sem os elementos concretos, a Câmara vai fazer o quê? Não tem o que agir. Ah, porque fulano falou isso. E daí a Câmara tem que tomar uma providência e já fazer... Nem sempre. Tem que ter evidências, elementos. Essa história de rachadinha e tal, isso aí não é de hoje. Já faz, desde quando me conheço por criança, por gente, já se falava disso e nunca se pegou nada. Então pode ser que eventualmente... Posso até ter, não posso afirmar isso, porque até hoje eu não vi nenhum elemento que possa provar isso. Não só isso, outros fatos, a exemplo que você citou do telhado do prefeito. Por que a Câmara não tomou providência? Porque não chegou uma provocação, o que nós soubemos, vereadores, e a comissão processante específica, foi através de vocês, da imprensa. Chegou lá no GAECO. Até que se a Câmara toma uma providência e queira investigar, por exemplo, vai atrapalhar a investigação do MP, aí prorrogou a competência? Nem no todo não. Mas vamos subentender que alguém já está investigando. E o MP, quando tomou a providência, ele já tomou com a investigação prévia. E aí sim, são profissionais, especialistas na investigação e com acesso a informações que jamais nós, vereadores, teríamos. Então, ele foi buscar informações. Foi, por exemplo, a interferência numa ligação telefônica, no extrato bancário. A Câmara tem esse poder? Não tem para ir. Então, vai investigar o quê? Quem é que, nesse momento, para essa situação, é mais competente? Logicamente que as autoridades competentes para isso, o Ministério Público, o GAECO, que vão levantar essas informações. E a sociedade cobra, por que a Câmara não fez? A Câmara vai fazer, sim. A hora que o MP, o GAECO, levantar as informações, nos mandar que ficar, nos remeter isso. Aí sim, aí nós temos, com base nisso, nós podemos tomar essa providência. Mas, por hora, eu acho que até o nosso regimento, esses decretos 201 e a própria Lei 193, que trata da Comissão de Ética, ela não tem previsto essa situação de que a Câmara tem que tomar uma providência sem a provocação e sem esses elementos, né? O que nós sabemos é só que se fala, né? O mesmo tanto em que vocês da imprensa e a população sabe, é o mesmo tanto que nós sabemos. Olhei, né? Onde é que estão os elementos mais contundentes disso? Está internamente nessas autoridades competentes que certamente vão se preservar até a conclusão do seu relatório, do seu inquérito. Ney, nós temos aí praticamente 4 minutos para terminar o programa e você já pode ser aqui um inquilino nosso, venha mais vezes, que é o seguinte, também se comentou muito nos últimos dias a criação, eu chamaria assim, de um departamento para cuidar das questões de segurança no que diz respeito a computadores, a internet e um outro assunto fortemente também levantado. E você preferiu criar, então, mais uma estrutura, uma diretoria. E aí ficou aquele ponto de interrogação. Não se discute a necessidade da vigilância e tal, isso, né, tem que ser reforçado, claro. Porém, será que mais uma diretoria? Será que mais encargos, não sei o quê e tal? Sabe, eu também sei que lá atrás, vereador que votou contra agora, estava pleiteando isso, tá? O Calito, às vezes, eu não sei onde é que ele está, sabe? Eu sei que ele brinca de cantiga de roda. Ele dá uma rodada, ele não fica num lugar fixo, às vezes. Mas, enfim, e também fez lá os senões. O que é isso? Na verdade, é a criação de uma estrutura, uma reivindicação antiga, até de 2018. O próprio vereador que foi contra, por exemplo, ele foi cobrado disso na época, foi presidente da Câmara em 2018, e tinha necessidade de fazer por sugestão, pedido, solicitação dos servidores, inclusive do nosso controlador interno da época, e isso se renovou agora, por alguns incidentes que aconteceram, e me cobraram. Então, se acontece qualquer incidente da Câmara, e por omissão minha, do presidente, no caso minha, que estou no cargo hoje, pode ser que daqui a pouco não esteja mais, não quero pagar por essa omissão. Né? E os vereadores, a grande maioria, inclusive que votaram a favor, entenderam a necessidade de criar não é o diretor, é criar uma estrutura, e não é qualquer diretor. Tanto que eu sugeri a eles, fui atribuído e disse, olha, se você tiver um nome para completar, vamos tomar providência já, porque essa necessidade é urgente. A gente vê em outras câmaras de vereadores do Brasil inteiro, e do porte igual de fora, vamos citar lá Curitiba.
ela tem um setor específico cuidando disso. E com a estrutura que dá metade da nossa estrutura da Câmara de Obras. Lógico que Curitiba é outro patamar, né? Vou dizer assim, não dá para comparar ao mesmo nível. O tamanho, né? Mas em outras câmaras também. E não é só a segurança, a segurança é física e digital. Nós tivemos ataque de raio. Vai resolver, vai acabar com tudo, tá resolvendo. É bem provável que 100% não. Mas nós vamos fazer um trabalho preventivo que se precisa fazer. O diretor que assumir isso, ele vai ter que fazer um estudo, levantamento, alguém técnico, especialista, e eu acho, tem até dificuldade de escolher o nome, de fazer o recrutamento de uma pessoa dessa. Não tem. Eu pedi qualquer hora, vocês vereadores, tem algum que você possa nos indicar que tem essa especialidade? Não, eu não tenho, ninguém tem. Né? É difícil, porque o pré-requisito de acesso não é comum. É um cargo político? Claro que não, é técnico, extremamente técnico que possa dar esse suporte para a Câmara. Você, cidadão, que está lá, que acessa a Câmara, pode ser que seja alvo de algum incidente em que vai responsabilizar certamente o presidente da Câmara. Então, nós temos lá, por exemplo, a Guarda Patrimonial da Prefeitura, os guardas municipais fazendo, né? Tem necessidade até de mais um para estar lá, mas ele não tem essa missão de fazer essa interferência. É quase que uma segurança ostensiva, né? Assim como em outros setores da Prefeitura e outros órgãos também. Um controle de acesso, de detecção de metal, tudo isso tem que passar por um estudo mais prévio. As diretorias existentes hoje não têm essa expertise, não têm essa condição de fazer isso. E isso foi uma conclusão que nós tivemos internamente com todos os técnicos da Câmara, com o servidor de carreira, né, que sugeriram isso, com o relatório do nosso controlador interno, e que depois debatemos amplamente com a mesa diretora, que também foi unânime no mesmo sentido. Ô Ney, você é acostumado com campainha, né, e tempo, né? Terminou o programa. Terminou o programa. O que eu quero dizer é o seguinte, só para fazer uma lembrança, nesta mesma linha que está dizendo o Ney, a Prefeitura investiu nessa questão. O prefeito Chico Brasileiro botou uma grana razoável, claro, e necessária, para cuidar dos dados e tal, né? Porque daí, como diz o Ney, e se acontecer alguma coisa lá? Não, mas quem é que ia imaginar? Não, desde 18 o ex-presidente já queria montar, o senhor não fez porque não quis. Bom, pelo sim, pelo não, eu te convido, Ney, para mais vezes vir aqui no Contraponto. Te agradeço por demais a tua presença aqui. Vamos deixar passar essa eleição, porque a eleição mais importante é a tua. Verdade. Deixa passar essa preliminar. Tá certo. E daí nós vamos cuidar da mais importante, que é a tua reeleição. Porque eu vejo que você é fortíssimo candidato, né? Aquela história de dizer assim, não, mas se me chamarem, se todo mundo votar em mim... Estou à disposição. Estou à disposição. Se quiserem ir lá em casa de noite para me levar nos braços, eu também quero. Essa eu também quero. Mas muito obrigado, Ney. Obrigado pela oportunidade de vocês aqui. Bom dia. Parabéns ao trabalho de vocês aqui, o Dante, Nelly, o Dr. Nelson, a Cida Costa, nosso amigo Eli, que está sempre lá na Câmara pegando informações conosco, né? E trazendo a informação correta, mais quente possível para o nosso ouvinte da Rádio Cultura. Obrigado pela oportunidade de estar aqui.